Quando criança, gostava de assistir filmes, principalmente aqueles que apareciam moças e rapazes estudando nas universidades. Sonhava no dia que chegaria a minha vez. Confesso que minha motivação principalmente eram as festas e a possibilidade de conseguir belas namoradas, como aparecia nos filmes. Mas minha vida estudantil não começou muito bem. Eu tenho uma irmã, um ano mais velha, e quando criança ela ficava doente com muita frequência. Minha mãe, preocupada com nossa saúde, ficou aguardando 3 anos para conseguir 2 vagas na parte da tarde, pois queria que nós dois iniciássemos os estudos ao mesmo tempo, para cuidar um do outro. Coisa de mãe. Por esse motivo, iniciei meus estudos aos 10 anos de idade. Quando eu estava no 4º ano, meu pai me pediu para desistir da escola, pois precisava de mais pessoas para trabalhar na roça, ou seja, na lavoura. Felizmente, consegui concluir o 4º ano do ensino fundamental aos 14 anos, graças a uma professora que, depois de uma boa conversa com meu pai, conseguiu convencê-lo a me deixar finalizar o ano. Depois de 5 anos trabalhando na roça, já com 19 anos, decidi voltar a estudar. O problema era que precisava da aprovação do meu pai. Para minha surpresa, ele concedeu a autorização. Outro problema que surgiu era que na cidade que morávamos, Santa Terezinha, não tinha escola que fornecesse a possibilidade de retomar meus estudos. Então, tive que me deslocar até a cidade vizinha, que ficava a 75 quilômetros de distância, para me matricular no supletivo para jovens e adultos. A prefeitura da nossa pequena cidade auxiliava com o transporte de ônibus. A cada 15 dias, me deslocava até a instituição de ensino para realizar as provas referente às apostilas que eu teria estudado. Nesse período, nós não tínhamos muitos recursos financeiros. Me lembro que minha mãe arrumava para eu levar como lanche pão com carne de frango. Isso quando tinha. Devido à vergonha na hora do lanche, ou seja, do almoço, eu me direcionava até o banheiro da rodoviária da cidade para fazer meu lanche. Forrava e limpava o que podia e comia longe dos olhos de julgamento das pessoas. Quando eu ganhava um dinheirinho, corria até uma pequena panificadora e pedia um café, um pãozinho francês com queijo e presunto. Aquele momento, para mim, era mágico. Certo dia, uma amiga da minha mãe descobriu que eu estava na mesma cidade que ela estava morando e me convidou para ficar na sua casa durante todo o tempo que eu estivesse por ali. Fizemos amizade. Era simpática e me tratava com muito respeito. Ela tinha umas 5 filhas, entre 6 e 20 anos. Era uma família cristã. Eu ficava observando o carinho e o respeito entre eles. O senhor Francisco, um homem alto, moreno, com bigode, o patriarca da casa, sempre sorrindo e brincando com as filhas. Fui convidado, depois de um tempo, a participar de alguns cultos. Acho que era no sábado. Íamos a pé, ou seja, caminhando. Ao chegar, todos sentávamos no mesmo banco, e sorrisos eram trocados entre a família. Confesso que não me lembro de nenhuma ministração que foi feita naquela igreja, mas me lembro de muitos momentos com eles. Sei que temos defeitos, mas se eles tinham, conseguiu esconder muito bem. As filhas eram alegres, tinham respeito com seus pais, me tratavam muito bem, me faziam sentir como se eu pertencesse à família. Creio que naquele ambiente foi plantado dentro do meu coração o desejo de um dia ter uma família cristã igual à do Senhor Francisco. Depois de já ter concluído as apostilas referente ao 7º ano do ensino fundamental, mudamos para outra cidade, chamada Rio Negrinho. Ao chegar nessa cidade, fui até a instituição de ensino para jovens e adultos e tentei fazer a transferência das matérias já concluídas. Descobri que não era possível, pois a metodologia era diferente entre as unidades e assim a única coisa que tinha ganhado era a experiência.
Em 1994, iniciei tudo de novo, do zero. Um ano se passou. Eu tinha concluído até a 7ª série e descobri que levaria mais praticamente um ano para concluir o 8º ano, para finalizar de vez o ensino fundamental. As escolas da nossa cidade tinham a opção de concluir o ensino fundamental à noite, para quem já estava trabalhando. Depois de analisar a situação, decidi que seria mais vantajoso frequentar a escola à noite, no modelo tradicional, devido ao conteúdo adicional que iria receber. Então, com 21 anos, voltei a estudar no meio de praticamente crianças. Minha vantagem era minha estatura, pequena e franzina, onde não aparentava minha idade. Naquele mesmo ano, quando chegamos à cidade de Rio Negrinho, logo comecei a trabalhar numa empresa de cerâmicas. Na época, com mais de 1.200 funcionários, era considerada uma das principais empresas da nossa região. Minha primeira atividade registrada em carteira foi carregador de barro. E literalmente eu era um carregador de barro. A empresa tinha disponível 2 caminhões com 4 pessoas cada. Nossa função era se deslocar às 5 horas da manhã até uma mina localizada em uma cidade próxima, onde tínhamos 2 pontos de carregamento. No primeiro ponto, os 2 funcionários mais velhos na função desciam e jogavam para cima da carroceria do caminhão uma argila. Eu ficava na carroceria fazendo a distribuição da argila até atingir o ponto desejável. Tudo a braçal, somente com pás. No segundo ponto era mais leve. Encostávamos o caminhão de ré até atingir um barranco com uma terra branca bem solta. Os funcionários subiam no barranco e soltavam a terra. Eu apenas completava a carga até ficar abaulada, como dizíamos. Fiquei nessa função por apenas 3 meses. Depois fui transferido para dentro da empresa, em outro setor chamado fundição. Era nesse setor que confeccionávamos as formas para os canecos. Cada funcionário trabalhava em uma mesa. Cada mesa comportava 3 pares de moldes esmaltados. Cada caneco tinha seu respectivo molde. Tínhamos que produzir no mínimo 76 formas por dia. O processo não era muito simples. Abríamos os moldes, limpávamos e aplicávamos as ferragens. Durante o processo de limpeza dos moldes, pedíamos o gesso, que seria o material usado para fundir a forma. Tinha um tempo exato para pedir. Se fosse muito cedo, ficava líquido e vazava nos moldes. E se demorasse a pedir, o gesso endurecia e perdíamos o tempo da fundição. O calor era intenso no setor. No inverno até que era bom, mas no verão era quase insuportável. Para conseguir trabalhar, a grande maioria vestia calção e retirávamos as mangas e cortávamos as laterais das camisetas para conseguir uma boa ventilação no corpo. Não era possível o uso de ventiladores no setor, onde tornava ainda mais difícil o nosso trabalho. Fiquei ali cerca de 1 ano e fui transferido para outro setor, a embalagem da empresa. Esse setor era melhor, podíamos trabalhar de tênis, calção e camiseta. Um local limpo, seco e bem ventilado. Era o sonho da maioria dos funcionários do chão de fábrica. Nessa última troca de setor, tive as vantagens, mas também as desvantagens. Entre elas estava o salário. Depois de um tempo trabalhando na embalagem da empresa, senti a necessidade de aumentar minha renda. Eu já estava em andamento com o primeiro ano do ensino médio. E ao término, queria uma nova fase na minha vida, finalizar o ensino médio formado em técnico em contabilidade. Mas encontrei 2 obstáculos. Primeiro, meu salário atual era de R$ 208 brutos e depois dos descontos ficava entre R$ 150 e às vezes R$ 160. Com esse salário ajudava meu pai com aproximadamente uns R$ 70,
pagava minhas contas referente aos estudos e, entre outras despesas, pagava com muita dificuldade um curso que era mais ou menos uns R$ 10. O segundo, o colégio onde eu sonhava estudar era particular e custava R$ 97 a mensalidade. É só fazer as contas para descobrir que era impossível conseguir realizar meu sonho. Na empresa cerâmica trabalhava eu, meu pai e minha irmã. Meu pai trabalhava na casa do dono da empresa. A família também possuía um dos principais hotéis da cidade. O hotel realizou um evento com um maître da cidade de Joinville, muito reconhecido. O evento tinha como objetivo o treinamento que abrangeria o atendimento, a recepção e estenderia até os garçons. Foi nessa época que consegui, através do meu pai, uma oportunidade de fazer esse treinamento de garçom. Ao término do curso ou treinamento, alguns foram contratados pelo hotel e outros, incluindo eu, fomos selecionados para trabalhar em uma sociedade da cidade, Sociedade Rio Negrinho, ou musical, como era conhecida. Trabalhávamos 4 sábados por mês, recebíamos R$ 45 por noite. Isso dava um salário de R$ 180 por mês. Então, por que eu não ficava trabalhando somente na sociedade? Porque era esporádico e ganhava mais trabalhando nos 2 locais. Nesse período que estive na Sociedade Rio Negrinho, trabalhei em muitos eventos, casamentos, aniversários, reuniões festivas das principais famílias da cidade. Teve alguns eventos que pessoalmente não deveria ter trabalhado, mas a necessidade e o desejo de ganhar mais dinheiro para realizar meu sonho foi mais forte. Os eventos foram Noite do Capeta, Noite das Bruxas e Halloween. Numa certa noite eu estava trabalhando num evento, especificadamente no bar. Com uma visão ampla do salão, atendia da melhor forma possível, exercendo minha função. Foi nessa noite, envolvido com o ambiente, que ouvi alguém me chamar. Olhei para os lados, não vi ninguém que aparentemente expressasse um olhar ou qualquer movimento em minha direção. Continuei meu trabalho e novamente ouvi, alto e claro, uma voz de um homem chamar meu nome. Adão? Logo entendi que era Deus falando comigo, ou seja, o Espírito Santo. Então respondi: fala, Senhor. A voz disse: Adão, olha ao teu redor. O que você vê? Eu disse: vejo pessoas dançando, pessoas se divertindo. A voz me disse: Adão, olha ao seu redor. O que você vê? Naquele momento, entendi o que deveria olhar. Respondi: Senhor, eu vejo pessoas embriagadas, pessoas fumando. Possivelmente há nesse local traições, adultérios e consumo de drogas. A voz disse: Adão, a palavra de Deus diz que quando o Senhor vier, será como um ladrão e de forma rápida como um relâmpago tomará os seus. Mateus 24, 27 e 2 Pedro 3, 10. Se ele vier hoje, você irá com ele? Baixei minha cabeça e respondi: creio que não. O Espírito Santo disse: Adão, saia desse lugar. Esse ambiente não é para você estar. Tentei explicar qual era o motivo que me levava a trabalhar naquele lugar. Senhor, eu ganho muito pouco na empresa que trabalho. Tenho sonhos de estudar e, no momento, não tenho recursos e condições. Preciso desse trabalho. A voz se calou. Uma tristeza tomou conta do meu interior. Finalizamos o evento e pelas 4h30 da manhã fui para casa. Ao sair da sociedade, comecei a falar com Deus. Passando pelo colégio onde eu sonhava estudar, falei para o Senhor meus planos e sonhos. Uma emoção muito forte explodiu dentro do meu peito ao sentir a impossibilidade de realizar tudo o que sonhava, e comecei a chorar. O Espírito Santo estava em silêncio. Eu não conseguia escutá-lo,
mas sentia que ele estava comigo, só me observando e me ouvindo. Depois de chorar e reclamar, falei: Senhor, vou obedecer. Vou pedir demissão da sociedade e não vou mais trabalhar naquele lugar. Mas se realmente foi o Senhor falando comigo, e se eu não estou louco, meu Deus, abre uma porta, crie um meio, um recurso, uma forma que eu possa ganhar um salário digno para conseguir, além de ajudar a minha casa, realizar todos os meus sonhos. Na mesma semana, me desliguei da Sociedade Rio Negrinho e continuei trabalhando na empresa de cerâmicas, ganhando meus R$ 150 por mês. No mês de novembro de 1996, ou seja, 2 meses depois que me desliguei da sociedade, surgiu um comentário dentro da empresa de cerâmicas. Uma empresa de nossa cidade, chamada Rovel, estaria selecionando novos funcionários no início do mês de janeiro do próximo ano, ou seja, de 1997. Todos ficamos empolgados, pois era uma excelente empresa, fabricante de peças de ônibus, fornecedora exclusiva da Buscar, uma montadora localizada na cidade de Joinville. Chegou o mês de dezembro de 1996. Saímos de férias e nesse período alguém havia me contado que o homem responsável pela contratação no setor de RH da Rovel morava próximo da minha casa. Mais ou menos pelo dia 10 de janeiro de 97, retornamos ao trabalho e os comentários sobre as contratações pela empresa Rovel se tornaram cada vez mais calorosas entre os grupos de amigos. Era um domingo, um dia lindo. Eu dentro de casa pensava o que poderia fazer para entrar na Rovel e conseguir uma vaga tão concorrida. Foi nesse instante que tive um sentimento: ir até a casa do meu vizinho e pedir para ele me ajudar a entrar na empresa, uma vez que ele era responsável pelas contratações. Então passei o portão da minha casa, virei à esquerda, passei a rua e na segunda casa, no meu lado esquerdo, ficava localizada a casa do suposto responsável pelo RH. A casa não tinha cerca, possuía um jardim com um leve charme interiorano. Para chegar até a casa, tinha um caminho de tijolinhos. Ao me aproximar da casa, percebi um senhor entre 40 e 45 anos, agachado, removendo algumas plantas daninhas do jardim. Me aproximei dele e cumprimentei com um boa tarde. Ele girou levemente a cabeça, me olhou e novamente retomou suas atividades, me ignorando completamente. Ao perceber que fui ignorado, pensei em desistir e voltar para casa, mas me veio um sentimento, como se fosse quase uma voz dentro do meu interior, que disse: fala para ele o que você quer. Então comecei a contar toda a história da minha vida, onde trabalhava, quanto ganhava, meu sonho de estudar no colégio particular e a impossibilidade devido ao baixo salário que possuía. Então pedi para ele me ajudar a entrar na Rovel e realizar meus sonhos de estudar e ser alguém. O homem se colocou de pé, com um ar de rejeição me disse: assuntos da empresa, segunda-feira, 7 horas na empresa. E voltou a ficar agachado e novamente retomou suas atividades. Me sentindo um nada, saí muito chateado por ter sido tratado daquela maneira. Falei: Senhor, olha como ele me tratou, que arrogante. Quando estava chegando na rua, aquela voz no meu interior me disse: você vai desistir? Respondi: claro que sim. Olha como ele me tratou. A voz me questionou: quem precisa? Ele ou você? Vai bancar o orgulhoso logo agora? Volta lá e insista. Respirei fundo e disse: tá bom, Senhor, vou voltar. Voltei até o homem e retomei a conversa. Olha, meu senhor, eu até poderia ir para casa, mas realmente preciso desse trabalho. O homem se colocou de pé e, meio bravo, disse: rapaz, vou lhe fazer uma proposta. Se amanhã, segunda-feira, até às 13h30, você comparecer na empresa com sua carteira dado baixa e pronto para a contratação,
uma das vagas será sua. Depois me olhou, deu um sorriso sarcástico e disse: conheço a empresa que você trabalha e sei que eles não farão isso. De repente fui tomado por uma convicção, por uma profunda alegria. Agradeci ele por me ouvir e saí quase pulando. Nesse instante, aquela voz fala dentro do meu interior: Adão, você fez sua parte, agora deixa que eu faço a minha. Na segunda-feira, na empresa, com a minha carteira de trabalho nas mãos, me direcionei até a mesa do meu superior e pedi demissão. Meu superior ficou surpreso. Me perguntou o que tinha acontecido, se alguém fez alguma coisa que me levou a pedir demissão. Então contei para ele minha história, sobre meu salário, minhas responsabilidades, meus sonhos e como tinha surgido essa oportunidade de conseguir entrar na empresa Rovel, com a possibilidade de um salário melhor. Meu superior me olhou, pegou minha carteira e me disse: espere aqui um pouco. Depois de aproximadamente 1h30 de espera, ele retornou e me disse: Adão, pegue suas coisas e vá para casa. 12h30, você passa na portaria da empresa e retire sua carteira. Agradeci, me despedi dos meus amigos e saí feliz da vida. No horário marcado, passei na portaria da empresa e peguei minha carteira. No outro lado da rua tinha um ponto de ônibus. Aguardei por alguns minutos e o primeiro que passou entrei e fui levado até a Rovel S.A. Ao chegar na Rovel, fui até a portaria, conversei com o guarda que gentilmente me direcionou pela lateral da empresa até uma fila com mais ou menos umas 30 pessoas, todas com folha nas mãos. Entrei na fila, observei que tinha uma salinha onde um por um entrava e logo saía, sendo levados para outra sala bem maior. Comecei a conversar com o rapaz à minha frente e perguntei: só esses vieram atrás das vagas? Ele me respondeu: não, nós somos os selecionados. Na parte da manhã foram dispensados mais de 120 pessoas. Fiquei na fila até ser chamado. Quando chegou minha vez, olhei para dentro da salinha. E ali estava, atrás de uma mesa, sentado em uma cadeira, meu vizinho. Então gritou: próximo! Eu entrei, ele levou a cabeça e me olhou e baixou novamente. Mais rápido do que a primeira vez, com um ar de surpreso, ele elevou a cabeça, fitou seu olhar nos meus olhos e entoou com uma voz de indignação: me dá sua carteira. Alcancei minha carteira. Ele folhou e novamente me olhou. Agora, com uma expressão de bravo, me disse: vá para a sala de treinamento. Confesso que tive vontade de rir, mas o nervosismo era maior. De um salário de R$ 150 por mês, passei a ganhar R$ 480. Esse era a base. Como tínhamos muitas horas extras, cheguei a R$ 650. Para aquela época, era um ótimo salário. Além do ótimo salário que recebia, a empresa fornecia alguns benefícios. Tínhamos banco dentro da empresa para facilitar a vida dos funcionários. A empresa possuía farmácia e atendimento médico. E caso um funcionário ficasse doente ou até mesmo gripado, todo medicamento gasto com o tratamento, a empresa pagava 50%. A empresa fornecia almoço. Não lembro se pagávamos alguma coisa. Acho que não. O local do refeitório era isolado da empresa, no meio de um jardim. Tínhamos que passar uma pequena ponte de madeira, em forma de arco, por cima de um pequeno rio. Os vestiários possuíam, além dos armários, diversos chuveiros. Todos os dias, antes de ir embora, podíamos tomar um bom banho. Os banheiros do chão da fábrica, todos sempre impecáveis, em granito, com bancadas e pias também em granito, e acima das bancadas ficavam os espelhos. Mas o melhor de tudo era que qualquer curso que fizéssemos, a empresa pagava 50%. Era só apresentar o recibo no financeiro. Esse benefício me alavancou nos estudos. Entrei no Colégio Cenecista São José de Rio Negrinho e cursei técnico em contabilidade, de 1997
a 1998, realizando meu sonho. Até hoje é considerado um dos melhores colégios da região. Depois me formei técnico em design. Fiz outros cursos na área de desenhos. E após me casar, me formei em tecnologia mecânica. E por último, pós-graduação em arquitetura de materiais. Não estou contando essa história da minha vida para te dizer o quanto estudei e me capacitei. O que realmente quero te dizer é que no dia em que ouvi aquela voz, que me desafiou a sair de um local envolvido por um ambiente de pecado, e decidi obedecer à voz do Senhor, Ele, Deus, assumiu a responsabilidade de realizar os meus sonhos. Aprendi que através da obediência as portas se abriram e as oportunidades foram colocadas diante de mim. Por isso eu afirmo, Deus se importa com os teus sonhos. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Que Deus te abençoe.